Olá, meus queridos ouvintes. Eu sou o Matheus e estamos em nosso terceiro episódio do Mini Desgraça. E hoje a gente vai falar sobre mockumentary, documentários, mais especificamente dos mockumentaries, mas como essa linguagem ela é utilizada em várias obras que a gente gosta e acha interessante. E comigo para ter esse bate-papo, ele de sempre, né, o co-host João, por favor, se apresente. Olá, ouvintes de todo o Brasil, mas que estão, na sua maioria, centrados na cidade de Brasília, porque o nosso público ainda é muito pequeno. Exato, olá ouvintes, nossos colegas. Começando aqui, Matheus, então, vou já trazendo minha sugestão de mockumentary. Eu acho que é a obra mais acessível que eu já trouxe, porque essa tem legendado com boa qualidade no YouTube. Amei? É o primeiro mockumentary da história. The Rutles, All You Need Is Cash, que é o primeiro mockumentary. Ele traz essa banda de paródia dos Beatles, que são o The Rutles. Eu acho que ele é interessante pra gente começar a analisar o mockumentary, exatamente porque é o primeiro mockumentary da história. E é formado por uma dupla. Você tem o Eric Idle, né? Isso. Que é o cara do Monty Python. É o Eric Idle e o Neil Innes. O Neil Innes, ele tinha uma banda meio bizarrona na Inglaterra. Inclusive, ele era amigo, tipo, dos Beatles e tal. Uhum. E aí, eles inventam essa banda falsa, o The Rutles. Eles fazem umas sketches num programa da televisão inglesa. E aí, o filme é tudo isso, né? É essa análise. E pensando aqui, Matheus, eu acho que a gente, até agora, não falou de nenhuma comédia no nosso querido podcast. Verdade, agora que eu parei pra pensar, apesar de ter algumas obras que são dignas de piada, que a gente comentou, e ter momentos cômicos, a gente não falou de nada assim dentro da comédia, né? Sim. E o The Rutles, assim, principalmente pra quem é fã dos Beatles, é muito divertido, muito engraçado. Assim, se você pega as referências, e mesmo se você não pega, né, tem o Eric Idle do Monty Python. Ele, ó, o Eric Idle é um cara muito importante. Você consegue lembrar de participações muito importantes, como o cara que leva os mortos no cálice sagrado, sei lá. O Holy Grail, sim, sim. E o cara que canta crucificado junto com o Brian, né? A vida de Brian. Na vida de Brian, exatamente. Inclusive no The Rutles ele faz vários personagens. E aí, então, além de ter assim, essa questão de ser uma paródia e tal, ele consegue colocar várias características do humor inglês, muito irônico, que é divertidíssimo, tem as piadas muito boas. Sobre, por exemplo, a coisa que fez todo mundo se apaixonar pelos Rutles são as calças deles. É por causa disso. Não é o talento, não é nada, são só as calças. Exatamente. E é aquilo, explicando como o primeiro mockumentary, então ele ainda não, assim, os mockumentaries depois eles evoluíram para algo muito relacionado a documentários, né? O uso da linguagem documental. Uhum. Mas por ele ser mais antigo e ser um filme para televisão, ele aborda muito a questão televisiva. Ele é uma entrevista, né, a estrutura dele. É como se fosse uma entrevista de um jornal, basicamente. Tipo, relatando essa banda e tal. Não, é tipo um episódio do Globo Repórter, É em que isso. você tem o repórter, e você também tem as entrevistas, né? Você tem a entrevista, por exemplo, com o Mick Jagger, com o Paul Simon, que são muito interessantes. E eles conseguem encaixar isso de um jeito muito engraçado para dar uma credibilidade. E aí, então, por isso eles trabalham muito com essa linguagem televisiva. Então, tem o repórter, né? Como é na Inglaterra, ele usa aquela capa de chuva o tempo todo. E tem que ficar correndo atrás da câmera. E ele viaja o mundo. E aí, depois ele fica toda hora preocupado com o orçamento do programa, porque tá ficando muito caro viajar pro mundo todo. Exato, e faz, na verdade, ele tem muito essa coisa de fazer uma piada com a estrutura do BBC, né? Ele, na verdade, ele é um mockumentary dessa estrutura documental, desses jornais, essas entrevistas, tipo, que tinham na TV pública inglesa, né? Então ele tira sarro com algumas dessas coisas, com o limite, né, de recursos que a TV pública acaba tendo em relação a isso e tal. E aquela estética mesmo, né, de, tipo, o cara com capa de chuva lá falando de um jeito bem BBC, sabe? Sim, sim. Com o microfonezinho, entrevistando. É aquilo, com certeza tem umas referências também da televisão inglesa que a gente não consegue pegar direito, né? Porque a gente não tem contato com isso. Também a televisão inglesa mudou muito, sei lá, de 40 anos pra cá. É a televisão inglesa dos anos 70. É. Então é muito diferente. Mas também, assim, tem alguns tratos que a gente consegue ver que são interessantes, que são da própria repercussão, né?
dos Beatles na mídia da época, né? Então tinha, por exemplo, as tais entrevistas que eles faziam lá com aquele monte de microfone, as reações. E eles também brincam com isso, né? Por exemplo, tem a grande história dos Beatles, né? De quando o John Lennon falou que eles eram maiores que Jesus. E no The Ruttles tem os negócios que o The Ruttles era maior que Deus. Só que aí depois tem o John Lennon, ele tentou falar que isso não era verdade, mas não deu certo. E no filme dos Ruttles, ele fala que na verdade não era God, era Rod, que era uma referência ao Rod Stewart. E que eles eram muito mais famosos que o Rod Stewart, porque o Rod Stewart demorou uns 8 anos pra lançar o primeiro disco. Eu acho que pra quem também tem familiaridade, né, com o cenário musical em inglês, tem vários Sim. elementos que você pode aproveitar, assim, do The Ruttles. E eu acho que a gente pode falar uma coisa sobre mockumentary, no geral, e que é que mockumentaries, assim, apesar de... Assim, a maior parte é de comédia. Muitos podem não ser, né? Uhum. Mas, em sua maioria, são. E, geralmente, ou você entra num negócio muito galhofa, em que você fica usando isso só pra, não sei, quase que ficar fazendo piada com piada, não com, piada do assunto. Então, assim, você não leva a sério o que você tá tratando, mas aí é um pouco perigoso, você pode acabar em algo muito pejorativo, Uhum. ou você entra nesse outro lado, por exemplo, o próprio do The Ruttles, tem um certo, apesar de ser a sátira, tem muito respeito, você vê que eles têm muito carinho, muita atenção com a obra original, com o tema. E eu acho que se conecta com uma coisa que, spoilers dos episódios do futuro. Que ainda não foram gravados e não existem, né? Exatamente, mas um dia sairão, Então já contando aqui, Matheus, as pessoas não sabem, a gente ficou 11 horas gravando material essa semana, então a gente tá morto. Se esse episódio sair ruim, a gente pede muita desculpa, mas é que a gente discutia isso sobre como surgiu um certo humor nos anos 80, né, que é isso, você só zombar das coisas. Né? Aí depois não, vem essa nova linha do humor em que você tem uma certa questão dramática diferente, em que você tem um pouco mais de respeito pela obra e pelas coisas, pelas pessoas, não é só algo muito nihilista e tosco de, sei lá, de adolescente Zed de 40 anos. Que é muito do humor de stand-up, né? Que é tirar sarro com as coisas, assim. É, E o humor, eu acho que é aquilo, né? A gente vai comentar isso no futuro, mas o humor ele é muito multifacetado. Eu acho que existem vários aspectos que podem ser explorados de maneiras interessantes. E se você sendo ainda assim, tipo, mais cuidadoso, talvez. Não sei. sim, sim. O mockumentary tem um pouco disso. Assim, eu diria que alguns mockumentaries mais interessantes são os que conseguem trabalhar um assunto de um jeito que, sei lá, consiga fazer rir, consiga criar momentos interessantes e parodiando todas essas situações, mas ainda assim de uma maneira que não seja simplesmente falando, nossa, olha que coisa horrível, e nós estamos fazendo piada disso. Isso é não sei, chutar cachorro morto, e chutar cachorro morto não tem graça. E por isso não chute nem o cachorro, nem os vivos. Um outro interessante, né, é o grande movimento do Spinal Tap, que é aquela banda que não existe, mas é a paródia de todas as bandas de hard rock dos anos 70. Exato. É desse mockumentary que vem a coisa do volume 11, né? Do amplificador, se eu não me Exatamente. engano. É. Exato, o grande Spinal Tap, que é muito interessante pra quem tá familiarizado, mais ou menos, com esse cenário do hard rock. E é muito interessante, né? Como esses mockumentaries bem antigos, iniciais, tem muito essa coisa de eles não pegarem muito essa linguagem documental, do documentário que vai se desenvolver depois, né? Tipo, é que você vê hoje na Netflix, que é tipo cheio de estatísticas e tal, é esse coisa mais de entrevista, uma coisa mais televisiva, né? Sim, E sim. esse Spinal Tap ainda tem essa estética que o All We Need Is Cash. Que é o que, principalmente assim, no mundo da música, até hoje é muito comum. Eu lembro agora, era coisa muito aleatória, não sei se as pessoas lembram disso ou só eu que era um adolescente trouxa, mas o How I Met Your Mother tinha um grande momento mockumentary que tinha um documentário sobre a Robin, a carreira dela como artista pop no Canadá. E eles conseguiam satirizar de um jeito muito bom aquilo das entrevistas. Então tinha um momento lá com o Gary Lee. Aí que tá, no How I Met Your Mother já era algo muito batido que já havia sido feito outras vezes de um jeito muito mais engraçado. Uhum. É aquilo, sendo franco, o mockumentary é um gênero que geralmente não tenta inovar muito. Ele tem aquela questão muito do momento.
Então, a própria linguagem do mockumentary está relacionada ao seu momento. Ele é muito referenciado, né? Ele parte muito de um certo zeitgeist, assim, da época Sim. dele. É aquilo que tá relevante sendo documentado, né, e tal. Ele, por ser uma coisa satírica, né, ele precisa de um material fonte que ele vai fazer essa sátira, né? Vai construir essa coisa em cima. Uhum. Então, geralmente, eles são um pouco datados. Apesar de que, por exemplo, o mockumentary, eu acho que talvez seja o mais famoso, né? Seja os do Sacha Baron Cohen, né? Também. Que é o Borat. Que, na verdade, ele é muito dessa coisa, né, de tentar mostrar pros americanos como eles realmente são vistos pelas pessoas de fora. Na verdade, a ideia do Borat é um cara, né, vindo do Cazaquistão, Uhum. tentando aprender como ser um americano. Só que ele mostra essas contradições dessa sociedade, principalmente assim, pós 11 de setembro, né? Tem muita essa coisa do terrorista e tal, tem toda essa dinâmica, né, do Oriente Médio, então... Sim, da época do governo Bush, né? Do governo Bush, exato. E eu acho fascinante, assim, como o mockumentary, por ser, né, referenciado à estrutura documental, ele tem esse elemento histórico, né, mas ele acaba abordando de uma forma mais satírica e ficcional, né, também, assim. Uhum. Aquilo que você comentou a respeito do, tipo, ele ser datado, às vezes ser meio complicado, assim... Existem piadas da linguagem do mockumentary que são meio batidas, né? Você fazer... Que eu acho legal ainda assim, né? Que é você tirar sarro com a estrutura do documentário, você Sim. quebrando, né? A lógica do documentário e tal, esses momentos que acontecem de a câmera bater, né? É, Do é. cara pegar a câmera e tal, que é muito recorrente no mockumentary, que é essa quebra, né? Todas essas formas em que acontece essa quebra. Ou por exemplo, né, no Ruttles, tem esse momento, né, que é de uma entrevista, eles vão entrevistar esse cara, e a entrevista é só você conhecer o The Ruttles, e ele fala sim, e essa foi a entrevista, e era isso. Sim. É, É brincar muito com, não somente com um tema que é relevante à época, mas também com a própria estrutura dos documentários, das entrevistas e tal. sim. Aí eu lembrei de uma outra questão que é muito interessante que eles chegam a falar no documentário do The Ruttles, que é a grande questão de como o rock é uma grande apropriação cultural. E tem um momento que eles vão lá em Nova Orleans para encontrar o cara que, teoricamente, é o autor de todas as músicas do The Ruttles. Exato, Aí ele só fica falando, não, eles roubaram de mim esse tempo todo. Aí eu achei interessante, né? Eu acho que uma parte importante deles é tentar entender, assim, todas as questões do contexto da indústria da música. E eu não sei, eu pelo menos tenho essa impressão de que o mockumentary da música se tornou algo muito batido. Então, quando você tenta fazer algo, uma análise um pouco mais profunda, isso acaba se destacando. Não sei, criaram tantas bandas falsas e tantas piadas com isso. Eu acho que, por exemplo, o The Rose é interessante no contexto da época. Agora, ele ainda é engraçado, ainda é bom. Mas, não sei, parece que todos os mockumentaries que surgiram depois, eles não têm mais aquele mesmo impacto. Aí você precisa realmente usar a linguagem do jeito novo. Igual, por exemplo, você fala do Borat. Borat é interessante, né? E vários outros personagens, né, do Sacha Baron Cohen, porque ele tem essa questão, é um mockumentary, mas a forma como ele usa os personagens para fazer uma análise política e social dos Estados Unidos é uma coisa, não sei, muito inovadora, que foge até um pouco da questão dos mockumentaries mais comuns, que muitas vezes ficam nesse negócio de tentar satirizar muitas vezes a fórmula dos documentários ou dos programas televisivos, entrevistas e tudo mais, e eles acabam não tendo muito o que falar. E aí, por exemplo, esse momento The Ruttles eu acho interessante, né? Porque eles usam isso eles não falam nem mesmo dos Beatles nem de nada, eles só falam assim, o rock é um estilo negro que foi simplesmente apropriado por pessoas brancas. Realmente, eu consigo pensar em alguns mockumentaries que eu não consigo nem lembrar direito, né, do plot, porque ele é tão batido, ele fica muito nessa coisa da piada recorrente, né, fazendo aquelas piadas da própria estrutura, e eles não realmente fazem um uso mais inteligente e interessante dessa linguagem, né, para produzir algo realmente único e que vai repercutir. Eu acho que Borat, ele tem esse elemento datado de estar falando de uma questão política de sua época, que obviamente reverbera até hoje, né? É todo esse entendimento que o americano tem de si, principalmente ele pós 11 de setembro. Eu acho muito relevante que, inclusive, o próprio Sacha Baron Cohen explora no This is America, né? Que ele vai fingindo, né? Entrevistando políticos e tal, e mostrando toda a hipocrisia e
as coisas mais bizarras. Eu acho que o mockumentary, ele... Acho que as pessoas, elas esquecem que não é só tirar sarro com o documentário e tal. É você utilizar, de certa forma, esse elemento da verossimilhança, né? Do registro de como as coisas são, né? Que muitos documentários se propõem. Mas ter essa essência, né? De tentar mostrar como, de certa forma, certos elementos, certas estruturas funcionam, mas de uma forma com humor, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né? É... eu acho que esse é o potencial muito grande do mockumentary, né? Diferente que um documentário talvez não vai ter, talvez por uma questão de tom, o mockumentary ele pode apresentar essas nuances da realidade de uma maneira mais humorística e mais interessante. Então, por exemplo, nós temos aí mockumentaries que são, assim, muito falsos, né? Por exemplo, igual o The Ruttles, em que é aquilo, é tudo ensaiado, roteirizado e tal. Mas você tem outros que não são, né? Aí, por exemplo, o Borat não é. Ou do Joaquin Phoenix, né? Eu sei que tem muitas coisas que são, assim, de reação. Que também é uma evolução, né? Os anos 2000 trouxeram muito disso, dessa questão do reality show e das reações das pessoas. E também, sei lá, um negócio meio Jackass da vida. Sim, sim, com certeza uma coisa que foi se popularizando, por exemplo, nos Estados Unidos, na TV americana. Depois, por exemplo, séries como Cops, você tem Real TV, Uhum. essas coisas que tem mais o elemento de reality, que é ver a reação das pessoas, que foi incorporado pelo mockumentary. Então você tem esse desenvolvimento. Inclusive, a minha recomendação seria esse I'm Still Alive, do Joaquin Phoenix. Eu acho que o nome do filme não é esse. Não é I'm Still Alive? Não, é I'm Still Here. A minha recomendação seria o I'm Still Here, que é esse documentário do Joaquin Phoenix, que ele, como, né, esses primeiros mockumentaries que tem uma temática musical ali, né, por exemplo, o All We Need Is Cash, ou This Is Spinal Tap, só que ele aborda de uma maneira diferente, né? A proposta desse documentary era que o Joaquin Phoenix ia falar para os tabloides que ele ia parar de ser um ator e ele ia investir em uma carreira de rap. E ele tava passando por um momento, assim, muito confuso e tal, na carreira dele. Inclusive, ele deixou o cabelo crescer, engordou, ficou com a barba. E ele tava passando por essa crise de identidade. E ele cria esse personagem, né, do artista, assim, inconformado com sua obra e não satisfeito, querendo mudar de campo. E ele realmente, assim como o Borat em nenhum momento quebra aquele personagem, o Sacha Baron Cohen não quebra o Borat, né? Ele vai até esse extremo, né, falando de umas coisas absurdas na frente das pessoas pra ter reações. O Joaquin Phoenix, ele realmente interpreta a si mesmo nessa crise existencial de um artista e ele leva todo mundo a crer, né, que ele tá realmente fazendo isso. Ele envolve um produtor, né, que é o Diddy, ele tenta ir atrás do Dr. Dre, mas não consegue. Ele produz umas músicas trashes, uns raps horríveis. Ele faz uns eventos, assim, reais, assim. Ele vai pra Las Vegas, ele consegue um cassino, alugar um espaço lá e começa a cantar uns rap horríveis e tal. E, de certa forma, esse mockumentary, ele meio que expõe, né, essa coisa do mundo artístico de, tipo... Cara, quantas pessoas não queriam ter a oportunidade de falar com um produtor tipo Diddy e tal? Tipo, com um grande produtor, ter um espaço ali pra, tipo, tá num grande cassino, num grande espaço pra fazer a sua interpretação. Mas o Joaquin Phoenix consegue isso porque ele já é famoso. Por mais que ele vá produzir uma coisa horrível, um lixo, ele vai ter esse espaço, saca? Então ele vai muito nessa coisa do artista mimado e tal. Ele banca um antissocial e como, tipo... esse mundo da arte, ele acaba sendo um mundo muito injusto, né? Muito ingrato. E Matheus, como que é, tipo, o estilo dele em questão de linguagem? Ele parece muito documentário? Ou ele tem mais esses negócios, não sei, parecendo um pouco mais com televisão? Que é algo que veio se tornar mais comum nos anos 2000. Ele tem uma estrutura mais de documentário mesmo. É como se ele quisesse estar fazendo um documentário dessa transição, dessa fase da vida dele, né? Então ele tá registrando, né, esse andar, né, dessa mudança de carreira do Joaquin Phoenix, né? Como se ela fosse algo real mesmo. Eu lembro, né, quando saiu, aí teve um grande maluquice das pessoas falando como assim o Joaquin Phoenix... Eu acho que foi um daqueles momentos que o Joaquin Phoenix talvez se arrependa da carreira dele. Porque eu não sei, ele deixou muita gente com raiva depois disso. Ele deve ter dado uns problemas Com certeza. nas agências dele. Mas honestamente eu acho que ele é ali você consegue enxergar que ele é um ator comprometido, porque em nenhum momento ele realmente quebrou esse personagem e ele tava tirando sarro, né? Tipo, eu acho que faz parte da própria estrutura e da proposta do mockumentary dele. Mas você tem realmente coisas assim, bizarras, né? Que nem a entrevista real dele que ele deu pro David Letterman, enquanto ele tava produzindo esse documentário, que conhecido como a gafe e tal, né? Apesar de tecnicamente ser fake, né? Mas ele não quebrou o personagem, ele
grudou um chiclete embaixo da mesa e parecia que tava maluco, bêbado, drogado, sei lá. Inclusive o David Letterman fala, tipo, é uma pena que você não esteve aqui hoje à noite e tal. Mas é uma coisa importante, assim, para a gente estar indicando, mas não indicamos que você dê dinheiro para o diretor desse filme de forma alguma, porque é o diretor do filme é o Casey Affleck, irmão do Ben Affleck, que ele é... Nesse filme, né, que eu acho que teve escândalo de assédio com ele, então ignore a existência dele. É aquilo, se você acha que você consegue ver um filme ignorando a existência do diretor, faça isso, você não... Pode boicotar o filme. Você pode pegar ele na internet. Eu não sei a respeito tanto do Joaquim, ele parece uma pessoa tranquila. Não, o Joaquim, assim, ele tem um jeito de maluco, mas eu acho que ele, pelo menos não é ele que está envolvido nisso. Inclusive, assim, tem uns momentos que eles chamam umas prostitutas e tal, mas é meio que roda o patético. No momento eles estão, tipo, realmente vangloriando a respeito disso, mostrando o quão, às vezes, a vida artística, né, daquele meio de Hollywood pode ser patética àquele ponto, sabe? Sim. Eu acho que os dois, até o The Ruttles, que eu indico, mas eu ainda falo assim, ó, se você for assistir, tem algumas coisas que eu diria que são tanto quanto racistas no filme, porque é um filme inglês dos anos 70. Tu pode falar, né, que tem certos elementos racistas no próprio rock, né, essa questão da apropriação e tal. Não, com certeza. Então vai reverberar nisso, você ver como existe um potencial interessante em tirar, tipo, em expor essas coisas o mockumentary tem muito disso, né, o próprio Borat trabalha muito com isso. Você tem momentos do Borat que ele tá sendo, tipo, misógino ao extremo, mas ele tá fazendo isso como uma forma de expor a própria misoginia e os problemas da sociedade americana, Sim, né? sim. Essa é uma questão. Eu acho que a gente tem que deixar claro que, de forma alguma, a gente apoia esse tipo de questão, né? A gente não vai, de forma alguma, falar, ó, o Borat faz porque ele é engraçado, igual algumas pessoas falam. Não, é aquilo. Eu acho que é importante entender, né? Ter esse distanciamento. E aquilo, se o público não tiver, se a pessoa não se sentir confortável, ela não assiste, não tem problema. Exato. Mas é aquilo, a existência disso ainda assim pode trazer reflexões interessantes. Não quer dizer que você precise gostar desse tipo de coisa. Você não precisa gostar porque às vezes é uma experiência ruim mesmo. Por exemplo, muita gente não consegue ver esse tipo de coisa porque gera um desconforto muito grande, né? Porque eles não quebram esse personagem muitas vezes no momento e fica uma coisa desconfortável, né? O mockumentary ele sempre conseguiu trabalhar muito bem a questão do humor cringe, que antes de ser uma gíria do TikTok, era uma palavra, e é todo um gênero de comédia, né? Então é sempre isso, principalmente esses que tentam tratar de questões mais sociais nos anos 2000, eles sempre fizeram isso de um jeito muito, assim, escrachado e desconfortável, né? O Borat tem isso, o Borat é um negócio que eu sei que muitas pessoas viram na época e ficaram assustadas achando que era só um humor muito adolescente, muito idiota, e talvez seja, mas ainda assim, as coisas que o Sacha Baron Cohen faz são... Tem muito mais por trás do que realmente parece. Exato, eu acho que ele consegue utilizar muito bem essa coisa do desconforto e de mostrar, na verdade, né, como certos problemas em nossa sociedade são muito mais... eles são muito mais permanentes e a gente não enxerga eles, e eu acho que eles intensificarem isso dentro dessa lógica. É diferente de uma pessoa ser, tipo, um babaca com você na rua, né? Tem um contexto, né? A gente não tá defendendo o comportamento, né? Na verdade, a forma como eles usam é uma forma interessante. É diferente de uma pessoa ser preconceituosa na rua. Isso não é engraçado, isso não tem nada. Eu sou só uma pessoa babaca, racista, tem que levar um xingamento na cara. Inclusive, nos mockumentaries, como as pessoas muitas vezes não sabem, elas xingam e reagem. E eu acho que isso é interessante, né? Nenhum artista tá, tipo, falando que ele se põe nessa posição de risco, né? Às vezes, e acontece em alguns mockumentaries deles, né? Receberem críticas, né, dessas pessoas que não sabem que estão participando daquilo, e em nenhum momento eles, tipo, criticam essas pessoas por terem essa reação, porque faz parte também, né? Mostrar isso é importante, né, também. Então, é aquilo, se você aguenta esse tipo de coisa e quiser, às vezes tem a reflexão, são indicações interessantes. Até os filmes... É aquilo, o primeiro filme do Borat, ele é um pouco mais complicado, o mais recente é um pouco mais tranquilo. Dá pra ver com a família, né?
Com certeza, a cena que ela engole o bebê é muito boa. Mais recomendações que não vejam com a sua família, talvez. O The Rotor você pode ver. Se seus familiares gostarem dos Beatles, é interessante. Se eles não gostarem, também eles podem ver. Não sei se você gosta de ver filme com sua família. Uma coisa interessante, tanto do Spinal Tap quanto do The Ruttles, é essa questão do que eles estão parodiando, né? E como as pessoas que são parodiadas depois se sentem com isso. O George Harrison, né? Ele estava envolvido na produção, ele era amigo do Ark Idle. E para ele foi uma experiência muito importante. Ele fala que o ajudou a exorcizar várias das coisas dos Beatles. Tudo bem, já era assim, no final dos anos 70, os Beatles já tinham acabado há um bom tempo. O Paul McCartney odiou o filme. Ele nunca quis comentar. Claramente o Ringo e o George são os melhores Beatles. Não, de fato. É aquilo, os dois têm seus problemas horríveis? Tem, mas eles são os Beatles. É aquilo, qual Beatles você seria amigo? Com certeza, ou o George ou o Ringo. Sim. Eles são pessoas agradáveis, parece os outros, o Paul McCartney e o John Lennon parecem ser pessoas insuportáveis e chatas. Não, o John Lennon é o cara que você tá na festa do nada, ele pode ficar doido e te dar um soco na cara. Que é um fato, né? É um fato. Não, ele já saiu na mão com tanta gente que eu acho que as pessoas não deveriam nem lembrar do John Lennon como uma pessoa pacifista. É coisa que não faz o menor sentido. Escute Beatles, porque tem umas músicas maneiras, e eu acho que é aquilo, existe muito mais nos Beatles do que os membros da banda, sabe? Eu acho que esse elemento, tipo, como movimento musical, que eles foram importantes pra arte e tal, pra música, eu acho que eles representam como um todo uma força progressiva nesse sentido, né? De Sim. Desenvolvimento da arte, da música. Eu acho que isso se conecta bem com isso que você também falou do I'm Still Here, né? Que é isso, né? É uma quebra dessa questão do culto à imagem que existe muito no mundo das celebridades. No mundo da música também, né? Os mockumentaries, eles são interessantes porque eles fazem essa quebra. Porque senão vem essa aura de adoração. E todos esses, sei lá, filme do Queen, que é só puxação de saco do Queen o tempo todo, com a edição horrível. Tira esse verniz de idolatria que tem por detrás, esse culto à celebridade. Eu acho que ele faz esse papel muito importante de que reconhecer que, principalmente hoje em dia, que a gente vive muito nessa coisa de, essa pessoa é problemática ou não. E muitas vezes esse não é o ponto. O John Lennon ele pode ser uma pessoa com 1 milhão de defeitos e tudo mais, mas os Beatles são muito mais do que ele, e como no contexto da música, eles produziram muitas coisas interessantes e serviram de influência para várias pessoas que não são problemáticas, que são boas, e movimentos artísticos que vão muito além do John Lennon. O John Lennon é só uma pessoa, sabe? Eu acho que esse culto à celebridade, ele é muito míope porque ele não vê essas estruturas que estão por detrás, saca? Então é importante ter essa perspectiva macro, mas ao mesmo tempo também odiar o John Lennon. Eu acho que as duas não se anulam. Exato, eu acho que você pode fazer as duas. Eu acho que você pode gostar muito dos Beatles e a importância deles na música e achar um John Lennon babaca. Eu acho que muito do que a gente falou, né, também nesse episódio é essa questão de separar o artista da obra. E a gente não vai entrar nessa discussão agora, porque isso aqui é uma minha desgraça e se a gente falar algo muito superficial, as pessoas não vão gostar e a gente também vai estar fazendo um desserviço. Mas o mockumentary tem essa questão, né? Eu acho que ele ajuda a gente a fazer essa separação também. Assim, eu tô falando no caso desses mockumentaries focados em artistas, em celebridades, essas coisas. Eu acho que é importante todo mundo fazer o exercício de pensar se... Não necessariamente, eu sou capaz de fazer isso, porque não necessariamente você tem que ser, não é melhor ou pior. É só assim... é importante, não sei, de vez em quando analisar as coisas com uma perspectiva, não sei, para conseguir entender melhor nessa escala macro. Não, eu acho que, honestamente, você tem que ou não, eu recomendo a todas as pessoas que tentem enxergar as coisas dessa forma, porque você deixar de ver qualquer coisa, porque existem pessoas problemáticas por detrás, limita muito o escopo do que você pode ver. Porque eu acho que existem muitas coisas que são boas para a sociedade, possuem participações de pessoas que são ambíguas. O ser humano é ambíguo e vai ter seus problemas e você não precisa passar pano para essas pessoas. Em nenhum momento você tá, falando que essa pessoa tá fazendo algo certo. Mas é identificar que pessoas são coisas até pequenas, muitas vezes, quando você olha nessa visão mais macro e em tudo aquilo que foi produzido ao redor, né?
disso. E eu acho que é importante você quebrar essa noção do indivíduo excepcional, assim, que é uma coisa muito liberal, assim, né, dos grandes indivíduos da história e tal, do grande artista gênio, sabe? E também vem uma questão meio meritocrática, né? Essa pessoa conseguiu esse destaque porque ela é muito talentosa e superior. É quase uma coisa meio da Ayn Rand também. É muito essa coisa de que a história e tudo, né, todos esses movimentos são porque são coisas planejadas por pessoas excepcionais. E não processos, né, sociais que têm vários elementos, sabe? E que cabe ao mundo aceitar que essas pessoas são melhores e que elas podem fazer tudo do jeito que elas querem. Exato, é muito uma visão randiana, né? Tipo, que eu acho muito pobre, né? De que, tipo, se a pessoa é excepcional, ela tem uma carta verde pra fazer o que ela quiser, porque ela é acima de todos, e não é esse o ponto. É que enxergar que, às vezes, o que é feito é muito maior do que, inclusive, ela. Do que as Sim. pessoas. Então é por isso não é errado ver filme de pessoas ruins. Você pode até ver, lembrando que também a questão, né, um filme não é feito só de uma pessoa, e com certeza todo filme não é feito só, assim, todo filme de pessoa ruim não tem só uma pessoa ruim, com certeza tem outras pessoas ruins, só que a gente não sabe quão ruins elas são. E eu acho que o mockumentary permite, quando ele faz essa sátira, enxergar como todos esses produtos são produtos fundamentalmente sociais, né? São produtos coletivos e sociais, porque, tipo, não é o gênio de um diretor que fez isso, ou é não um grande artista que produziu aquela música unicamente. Não, ele teve influências, ele teve ajudas, teve a pessoa que gravou, você teve o produtor, você teve aquilo. Enxergar toda essa cadeia de processos e desmistificar essa noção do indivíduo excepcional, sabe? E trazer mais nuance para as pessoas. Eu acho que você se negar a ver determinada coisa por conta de certas figuras te impede talvez de um crescimento, sabe? Em ótica, em É enxergar as aquilo. coisas. Se você não quiser porque você acha que aquilo tem uma carga muito pesada, É, aí justo. é aquilo, é completamente justo. Eu mesmo me nego a ver filme do Lars von Trier até hoje. Mas, sei lá, é aquilo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, mas. E aquilo, mesmo eu odiando o Lars von Trier, eu vou falar que o Dogma é um movimento muito importante. E eu gosto muito mais lá do outro cara que também é do Dogma, que eu não lembro o nome, mas que fez lá o primeiro filme do Dogma, do que o Lars von Trier. Sim, é aquele da E, família, e né? Que tem a estrutura meio é, documental e é tal. o que fez o Druk ano passado. Ah, verdade, é verdade, ele fez o Druk. Uhum. É aquilo, ele é amigo do Lars von Trier. Talvez ele seja uma pessoa ruim? Talvez. No Oscar ele fez um discurso fofo. Então. Uhum. Essa é a coisa. A cultura do cancelamento é importante, a gente tem que cancelar as pessoas horríveis, mas é aquilo. Talvez a gente consiga analisar as produções também, sem pensar apenas na figura. Porque eu acho que essa também foi uma questão muito de uma coisa que surge, né, no cinema, da teoria do autor, né? Então, por Uhum. exemplo, um filme é o produto de apenas uma pessoa, com uma linguagem muito específica, por conta de todas as influências daquela pessoa, mas não. O cinema, né, porque é o que a gente discute, é uma obra coletiva. Eu tenho certeza, Matheus, que a gente falou umas coisas tão horríveis que esse episódio não deveria nem ser lançado. Não, eu acho que existe um espaço pra nuance melhor do que eu tô falando, mas eu não acho que eu falei nada de errado. Eu vou ser bem sincero. Eu não consigo enxergar como você ter mais nuance em como você falar a respeito das pessoas e não cair só nessa coisa de tipo, fulaninho é ruim. E enxergar as Sim, coisas de uma maneira macro, eu acho que isso é uma coisa que é um morro que eu vou morrer em cima, velho, porque eu posso falar que as pessoas são ruins e são babacas e eu acho que a gente pode concordar nisso, mas ao mesmo tempo falar que essa pessoa ela é só um grão de areia naquilo que ela participou, sabe? E não é só porque existem pessoas problemáticas que produzem certas coisas que todo o movimento e todo esse trabalho que foi feito e tal seja ruim, né? Então eu acho que. Eu não sei se é uma postura correta, mas eu acho que é uma postura mais interessante, com mais nuance. Eu não diria que é certo, mas eu diria que ela é uma postura razoável de se tomar. quer dizer que a gente consegue ver um filme ver um episódio de Louis sem querer vomitar? Eu acho que é até interessante eu rever Louis recentemente, porque Não, Matheus, você não vai conseguir. Você não não, vai eu conseguir. acho que eu achava muito engraçado antes e eu quero ver hoje em dia, principalmente com o entendimento que eu tenho de humor hoje em dia e com o Sim, amadurecimento que eu tive, se eu vou achar tão bom, porque eu acho que eu não vou achar. Eu acho que esse é um ponto importante. Se eu não ver, eu vou ficar estagnado nessa coisa e nessa nostalgia, sabe? De, ai, ele é problemático, mas ele fazia umas coisas legais e às vezes nem eram tão legais. é.
Não sei, essa é uma questão importante, né? Eu acho que, por exemplo, esse próprio mockumentary do Joaquin Phoenix, ele tinha as coisas dele, mas ele não era tão polêmico assim, antes dos escândalos do Casey Affleck, né? Tem toda essa questão de recontextualização que é importante a gente colocar, porque entra muito no que você falou, eu acho que é importante a gente tentar contextualizar tudo. E contextualizar o que a gente consome é importante pra gente entender, assim, várias coisas. E eu acho que a coisa mais importante a ser feita em relação à nossa audiência é ser honesto e falar que eu acho que você pode ir atrás e ver e conversar com a gente e falar, não, vocês estão errados, isso é ruim. Tá certo você fazer isso, porque eu acho que você não pode levar no que a gente tá falando e achar que tá certo o que a gente tá falando. Porque não, querendo ou não, é uma análise que nós estamos fazendo, é uma análise nossa, com ferramentas que a gente tem, não é só uma questão de opinião, a gente é embasado em alguma coisa. Pelo menos, assim. E eu acho que o melhor que você pode fazer é ir atrás, ver e ter a sua própria opinião e formar, né, a sua própria análise e falar pra gente que a gente tá errado. Ou que o Matheus tá errado. Não, justo, não. Eu acho que existe um espaço pra, tipo, existem coisas que a gente vai se sensibilizar muito mais e que não cabe a mim, né, falar, não, você tá sendo frouxo, você deveria levar em consideração esse aspecto macro. Não, às vezes é uma coisa que realmente te faz mal e, cara, quem sou eu? Eu sou um idiota. Você não escute o que eu tô falando, você sabe muito mais de você do que eu, sabe? E isso eu respeito muito, com certeza, jamais eu faria isso. Tipo, não cair nessa de, tipo, só porque algo é polêmico, quer dizer que tem algo interessante por detrás. Não, às vezes algo é polêmico e ruim. Geralmente algo é polêmico e ruim. Na verdade, com frequência, coisas que são polêmicas, né, por detrás é só mediocridade. Então também não é isso. Um grande exemplo disso é o Lars von Trier, né? Sim. Eu não posso nem falar tanto, que eu acho que eu só vi um filme dele. Então... eu também. Mas para mim, o filme que eu vi já era ruim. É justo. Existe também essa ficção de que existe uma cultura de cancelamento. Não, muitas vezes o que as pessoas chamam de cancelamento é literalmente crítica. E crítica é diferente disso. Eu acho que crítica é algo embasado, é algo... ou não ser crítico, é só apontar que você foi idiota. Existem coisas que são tão banais e obviamente erradas que não precisa nem de uma crítica. É só você falar, você foi babaca, seu idiota. E isso não é cancelamento, isso é viver na sociedade. Então eu acho que ter essa nuance. Mas dá pra boicotar uma pessoa de vez em quando outra. Faz bem também. Eu acho que pra terminar a gente pode comentar a respeito das interações com as pessoas. Novamente a Sassá. E ela sempre tem interações muito pontuais e muito boas. E ela falou a respeito disso, né, de como a gente comentou a respeito dessa construção da narrativa, né, do contato do conquistador e da nativa. A gente falou como isso é um tropo recorrente, né, em obras depois, tipo, ufânicas, nacionalistas dos países do continente americano. E ela expandiu, né, como, obviamente, na realidade, a construção dessa narrativa, ela está pautada em cima de abuso, né. E a gente comentou, mas ela expandiu isso nas redes sociais e eu achei maravilhoso. E eu acho que as pessoas deveriam ir atrás lá e ver, porque o episódio ele não acaba quando o tempo chega ao zero. Ele continua depois com vocês nos comentários, falando a respeito do que a gente errou, do que você pode acrescentar. Eu vou falar aqui da outra interação que nós tivemos, foi a sugestão de tema do nosso grande apoiador Erison, que sugeriu que nós falemos de filmes da Lei Rouanet, top 10 filmes da Lei Rouanet. Que eu acho que é um sinal de que a gente precisa falar de mais filme nacional, Matheus. Eu acho que Eu acho que as pessoas gostam de filme nacional, bastante diferente do que muitos falam, mas elas não têm um meio para falar a respeito disso. Eu acho que o que falta é esse local para as pessoas discutirem mais sobre a produção cultural brasileira, que é muito rica e muito fascinante. O Kleber Mendonça até estava falando em Cannes, que ele falou que é para aproveitar os podcasts para falar desse assunto, e se a gente tem podcast, a gente vai falar, que é a valorização da Cinemateca Nacional, que é, se não me engano, o maior arquivo, né, do cinema da América Latina, ou pelo menos da América do Sul. E é um lugar importantíssimo com várias obras do nosso cinema, assim, que precisam ser preservadas, catalogadas e tal, e que tá morrendo, né? Que está completamente sucateada e é algo que faz parte de nós, né, como indivíduos, né, como brasileiros e indivíduos
nós fomos formados por muitos desses elementos culturais. Desenvolve pessoas que não se conhecem também, né? Que não conhecem o seu próprio país, que não conhecem a realidade, talvez, e as dinâmicas existentes do país, né? Eu acho que é importante defender isso e ter um investimento público na cultura e tal. Então tivemos essas interações. A outra coisa que não é interação, mas foi a grande curiosidade da semana, foi a matéria do É o País, que fala exatamente do mesmo tema da gente, só que focando em filmes de super-herói, né? Quando a gente usa filmes diferentes para falar, eles usam os exemplos mais tradicionais. Não, eu achei interessante a matéria, ela complementa alguns aspectos que a gente tinha falado a respeito dessa Sim, questão do sim. desejo, da sensualidade no cinema e tal. Uhum. Para quem quiser dar uma olhada, tá no nosso perfil no Twitter. E eu acho que se jornais mainstream estão falando isso depois da gente, existe um certo elemento ali que a gente tá capturando do zeitgeist, né? Eu acho que a gente tá na crista da onda, eu Com diria. certeza. Uma coisa que a gente não fez, Matheus, a gente tem que agradecer os nossos apoiadores, que ó, nós temos dois Gustavos que nos ajudam, e a ajuda deles é importante. Temos o Erison, né, que comenta os filmes nacionais, e temos o Gino, né, que é o gringo apoiador, que com certeza aprende muito sobre cinema por aqui. Se esse episódio tiver ficado meio ruim, a gente pede desculpa. A gente tá nessa maratona para terminar o próximo episódio maior, né? O nosso episódio tradicional, que não seja Mini Desgraça. E a gente tá gravando muito material, tá sendo complicado. É porque a gente não vive só disso, né? A vida continua para além do podcast e é muito cansativo. Mas obrigado por estar aqui e escutando, interagindo, é sempre algo ótimo. Como a Deus falou, a gente não vive só disso. O Matheus, ele vive agora de decorar fun facts da Guerra do Paraguai. Exatamente. Vocês conhecem a grande diplomacia dos patacões? Quem sabe eu falo isso pros contribuintes, né? Pros nossos apoiadores. Talvez eu fale pra eles. Então, ó, para os grandes fãs dos patacões, a gente se despede. Então, adeus e fiquem bem. É isso, beijinhos. Tchau, tchau.